Seguimos com mais análises. Roberto Mota. Mota, inclusive, tem uma notícia que está em vários noticiários e veículos estrangeiros, anunciando que o Reino Unido enviou navios e aviões militares ao Mediterrâneo justamente com o objetivo de apoiar Israel. Israel que já tinha recebido apoio e também equipamentos dos Estados Unidos. Qual é a sinalização desses países do Ocidente? Há um reforço com o receio de que outros países ali do Oriente Médio manifestem apoio às investidas do Hamas? Eu acho que é menos isso, Daniel, e mais duas outras preocupações que são importantes. Uma delas é que a região do Oriente Médio tem um papel fundamental no fornecimento de petróleo para o mundo. Então, se esse conflito sair do controle e atingir os países produtores de petróleo, isso vai ter um impacto enorme para o Ocidente. Então, eu acho que os países, as democracias ocidentais, estão acordando. A ficha está caindo. O segundo aspecto da preocupação é a ameaça representada pelo inimigo infiltrado nos países ocidentais. Hoje, a gente acabou de ver aí do Marcos Osequinde a informação de que mais um líder fundamentalista fez um chamado pela jihad, e isso é uma ameaça em potencial para todos os países do Ocidente. Vamos lembrar que inúmeros países, democracias ocidentais, já tiveram problemas com o terrorismo. A Grã-Bretanha já teve, a Alemanha já teve, a Itália já teve, a Espanha já teve, e com a imigração em massa para a Europa, esse é um problema em potencial. A gente está vendo manifestações em toda a Europa de apoio a um grupo terrorista que queimou crianças vivas. Chegou a hora do Ocidente resolver se vai permitir que isso continue ou se é o momento de dar um basta. Esse é um bom ponto para a gente tratar também com o Cláudio Dantas. Dantas, qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de entrada de novos players nessa guerra, caso naturalmente haja uma escalada e isso transborde para outros territórios? Daniel, eu acho que é preciso evitar isso. E a visita do Biden, ela tem naturalmente esse objetivo. O Biden, além de dar apoio ao seu principal aliado no Oriente Médio, Israel, e dar a sua licença, né, a sua bênção para que Israel elimine o Hamas, extirpe o Hamas, o Biden vem fazendo toda uma articulação para, vamos dizer assim, redesenhar esse conjunto de países que apoiam justamente Israel e que podem redesenhar o conjunto de forças no próprio Oriente Médio. Por quê? Porque houve, naturalmente, um erro da política externa do Biden ao trabalhar numa espécie de distensão das relações com o Irã. Isso fez com que o governo americano suspendesse várias sanções e permitissem que o Irã recuperasse poder econômico, inclusive ou tivesse acesso a fundos que estavam bloqueados no Iraque e também na Coreia do Sul. Além disso, o governo americano também permitiu que o Irã voltasse a exportar petróleo para a China, mais de 1 milhão de barris. Isso, na métrica, dá mais ou menos 50 bilhões de dólares em recursos que o Irã passou a ter disponível, né, para aplicar onde quiser. E, nesse caso, na guerra contra o Ocidente, contra o próprio Estados Unidos. Né, como disse aí, né, esse líder do Hamas, falando mais uma vez na jihad global. É disso que se trata. Né? O Irã sempre foi um Estado terrorista, um Estado que quer a eliminação de Israel, do povo judeu, um Estado que nega o Holocausto. É um negacionista. E a gente vê gente apoiando o Irã. É inacreditável, né? É um país, um regime que mata, que pendura, né, e enforca homossexuais. Então, de fato, há uma incompreensão enorme sobre exatamente o que acontece nesses países. E o que interessa aqui é justamente esse redesenho do Oriente Médio que o Biden pode aprofundar. Justamente vinha sendo feito através dos acordos de Abraão e não pode abandonar essa iniciativa. Muito pelo contrário, tem que reforçá-la mesmo. Né? E nessa costura, dar o destaque necessário para que esses países que se colocaram à disposição entendam que há um interesse legítimo de se
remodelar essa relação com o Oriente Médio, como disse o Mota, né, baseada aí fundamentalmente na questão do fornecimento do petróleo e do gás, né? Então a gente percebe que essa região, de alguma maneira, vem sofrendo historicamente, desde o fim do Império Otomano, de toda a colonização que foi feita e o processo de descolonização, como aconteceu também em vários outros territórios na África. O processo de descolonização foi um processo muito conturbado e muitas vezes trouxe instabilidade, porque, enfim, as bases para as novas etapas desses países, elas não foram devidamente sedimentadas. Então, eu espero que realmente o Biden tenha sucesso nisso. Não é algo para ser feito neste mandato, muito menos algo que a gente possa entender que possa ser resolvido nesta geração. Mas se houver, de fato, uma formatação adequada desse novo redesenho, aí a gente pode ter alguma esperança de ter um Oriente Médio mais pacificado. Pois é, enquanto o Dantas tratava dessas informações e também desse apoio de Joe Biden a Israel, José Maria Trindade, o presidente norte-americano, após a reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele também anunciou um aporte de 100 milhões de dólares em ajuda àquela região. Claro que isso vai precisar passar ainda pelo Congresso norte-americano, dificuldade nenhuma na liberação desse recurso, mas é importante a gente lembrar também a nossa audiência que os Estados Unidos vetaram a resolução, o texto que foi proposto pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Zé, como você monitora também as repercussões aí em Brasília? Qual foi o impacto desse veto norte-americano? Um clima de frustração dentro do governo brasileiro com essa tomada de decisão pelos Estados Unidos, que tem poder de veto? Olha, era um veto esperado. Os embaixadores aqui do Brasil, eles fizeram negociações com vários países e consideram que rompeu, e eu te confesso que eu fiquei surpreso com o apoio integral. Foram 12 votos, né? Inclusive de 2 membros do Conselho de Segurança, 2 membros definitivos e que poderiam, por exemplo, vetar. E 2 abstenções e a totalidade dos votos dos outros membros que são temporários. Os Estados Unidos têm o direito de veto, e o Brasil sabia disso. Tentou negociar, mas o que eu ouvi hoje sobre isso é de que o cessar-fogo defendido pelo texto é que acabou definitivamente levando os Estados Unidos para a situação de veto, e isso é um anúncio mundial de que está do lado incondicional de Israel. E aí, da própria ida do presidente Joe Biden, é uma demonstração clara de apoio incondicional a Israel, de um apoio muito firme. E os Estados Unidos são bem vistos em Israel. Todos acham que é um aliado importante, e é um aliado. Quem não quer ficar ao lado da cavalaria, né? Como a gente assistia naqueles filmes de faroeste, chegou a cavalaria. E isto é um ponto muito importante no momento em que a guerra passa por um crivo da política. Esse crivo da política é muito importante para definir ali o desenrolar da guerra. O ponto que não gostaram os israelenses é exatamente essa ajuda à faixa de Gaza. Eles não gostaram, há uma divergência muito profunda sobre isso. As outras ajudas recebidas pela faixa de Gaza foram transformadas em armas, né, que acabaram atacando Israel. É uma posição muito sensível. Mas os Estados Unidos fez essa ação, e eu acredito até, viu, Daniel, que por uma defesa interna ali, os Estados Unidos têm uma defesa interna pró-Israel muito forte. Cristiano Beraldo. Beraldo, queria também trazer a sua percepção em relação à maneira como alguns grupos acabam reagindo às decisões que são tomadas no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos vetaram o texto, não concordaram com todos os termos que foram colocados pelo Brasil, e quase que imediatamente um grupo acabou invadindo o Capitólio, sede do Congresso norte-americano, pedindo um cessar-fogo imediato. A gente tem observado também manifestações em frente a embaixadas de Israel e dos Estados Unidos em várias localidades do mundo. Esse tipo de pressão tem o poder de mudar algum tipo de avanço
nesse conflito em Israel, na faixa de Gaza? Ou você acha que não? É muita pirotecnia e não surte efeito no final das contas? Canhato, quando algo tão impactante e grave acontece, a gente acaba tendendo a interpretar o mundo a partir do evento, né, que se deu. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. O Dantas estava falando do Irã, né? Quem pode apoiar o Irã? E Zé Maria comentando essa questão da ONU. E aí eu vou ter que fazer aqui, puxar pela memória dos nossos ouvintes o fato de que, no mês de fevereiro desse ano, o governo brasileiro foi contra um pedido do governo americano e autorizou que 2 navios militares iranianos atracassem no Rio de Janeiro. Então, tínhamos ali uma situação em que esses 2 navios militares, que já haviam sofrido sanções da ONU pelo fato de terem participado em comércio ilegal e em atos de terrorismo, o governo brasileiro ignorou os apelos dos Estados Unidos e ignorou essa determinação de sanção da ONU em relação àqueles 2 navios. E aí passam meses, a gente primeiro vê o Brasil aí querendo usar a ONU para dizer não, Hamas não é grupo terrorista por causa da ONU. Para atracar navio com sanção, não vale a ONU. Mas para poder amenizar a barra do Hamas, a ONU vale. E aí, agora, os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum compromisso com a liderança brasileira no Conselho de Segurança da ONU, porque o Brasil, desde o início, já demonstrou que não tem compromisso com os Estados Unidos. Então, como eu falei mais cedo, Joe Biden está fazendo o trabalho que lhe cabe, demonstrando um apoio incondicional a Israel, mas ali tentando estabelecer algumas pontes importantes, alguns avanços possíveis nesse momento, para que ao longo do tempo se construa o caminho para o cessar-fogo, mas com penalização do Hamas. O que o Hamas fez não só não pode ser esquecido, como não pode ficar impune. O mundo não pode mais conviver com gente disposta a cometer estas atrocidades. Isso é inaceitável. E o exército de Israel deve ter todo o apoio necessário para responder à altura e livrar não só a sua população, mas também a própria população palestina, que em boa parte também usufrui ali do convívio dentro de Israel para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, para poder procurar melhores oportunidades. Então, é importante que esses esclarecimentos sejam feitos, para que a gente não ignore um passado muito recente em que o Brasil se comportou muito mal no contexto internacional. E justamente em cima dessa discussão, o Cláudio Dantas tem um complemento, né, Dantas? Pois é. O Beraldo lembrou aí essa questão dos navios. Eu vou lembrar de algo um pouco mais longínquo aí. Em 2009, inclusive, eu denunciei uma tentativa, né, porque o chanceler o Celso Amorim tentou ali fazer um acordo com o Irã em relação ao Banco de Desenvolvimento do Irã, que era um banco que estava sob sanção também americana naquele momento. São esses episódios que eles não são esquecidos pela diplomacia americana, naturalmente. Mas, como eu disse antes aqui, toda política externa é feita de erros e acertos. Essa resolução, por exemplo, eu acho que ela acerta. A resolução que foi rejeitada justamente pelo veto do americano, ela acerta quando ela condena e pede a libertação imediata dos reféns. O problema é que ela erra quando tenta criar uma falsa simetria entre Hamas e governo de Israel. Esse é o grande problema. Essa talvez seja a incompreensão que precisa ser ultrapassada. Mais uma vez, eu acabei de falar sobre isso. É preciso, e a sociedade tem um papel enorme, quem nos ouve aí no rádio, nos assiste na TV, nas nossas plataformas digitais, é preciso que a sociedade compreenda exatamente o que representa o Hamas. O Hamas não representa a causa palestina. Ele representa a jihad global, a guerra santa
entre aspas aqui, com todas as aspas. Ele representa um modelo de entendimento do mundo que simplesmente não considera a existência do outro. Não considera mesmo, né? Promove aí o terrorismo bárbaro, uma carnificina. O que a gente viu no dia 7 foi uma carnificina. Foi uma carnificina. É um exército irregular, se é que podemos chamar assim, né? É um grupo terrorista, que não usa uniforme, que se esconde de forma covarde atrás dos civis, que usa uniformes do exército oposto, usa o uniforme de Israel para invadir as casas dos israelenses, estuprar as meninas, matar e degolar idosos, fazer a barbárie. Dantas. Nós tivemos esse relato de uma brasileira que foi morta. Dantas,